Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Deus tem nos protegido nesses dias. 1 João, capítulo 4, versículo 1, amém? Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Então, João vai nos instruir aqui a nós termos muito cuidado, porque geralmente o ensinamento errado vai nos levar a viver uma vida errada. O ensinamento certo vai nos levar a viver uma vida certa. O que é uma vida certa? É uma vida alinhada com a palavra de Deus. É uma pessoa que, ao entender o novo nascimento, ele vai renovar a sua alma e ele vai buscar compreender o plano de Deus para a sua vida e sua vocação celestial. E vai andar naquele plano e vai andar naquela vocação, custe o que custar. Amém? Para isso, nós precisamos estar debaixo do espírito correto, ou do ensinamento correto, ou da doutrina correta. Amém? A doutrina verdadeira é uma só, e ela contempla a palavra de Deus. Todo ensinamento que fere os princípios da totalidade das Escrituras é um ensinamento falso, herético e que induz ao erro, chamado por João do espírito do erro. Amém? Uma atitude que vai levar muitas pessoas a enganarem a si mesmo. Porque se você é ouvinte da palavra, mas não é praticante, você só engana a você mesmo. Claro que você vai enganar outras pessoas, mas isso é por pouco tempo. Você não engana Deus, nem engana a si mesmo. Então é muito importante nós buscarmos praticar a palavra, porque a fé sem obras é morta. E como é que nós fazemos isso? Seguindo o espírito da verdade, rejeitando o espírito do erro. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. E ele vai falar que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, amém? Eles são presentes no nosso meio e nós precisamos ter esse feeling, né? Nós precisamos ter essa peneira de identificar o falso ensino, de identificar o falso profeta e resistirmos, né, àquele tipo de ensinamento para não seguirmos os seus exemplos e o seu comportamento. Amém? Os crentes não devem ser tão ingênuos a ponto de aceitar indiscriminadamente os pronunciamentos de todos os profetas que alegam ser de Deus. Isto é, alegam falar com autoridade divina e sob inspiração divina. Na verdade, há um espírito por trás de cada profeta, mas pode ser um falso espírito, descrito como o espírito do anticristo, o espírito do erro, ao invés do Espírito Santo de Deus, que é o espírito da verdade. Portanto, como há muitos mestres heréticos alegando ser os porta-vozes de Deus, devemos provar os espíritos deles para determinar sua origem. Paulo também dá instruções semelhantes lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos de 19 a 22, já comentado aqui, você pode ver no vídeo do comentário de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O ponto crucial do teste é o reconhecimento ou a rejeição de Jesus Cristo, pelo Espírito como Filho de Deus encarnado. Uma confissão sobre Jesus envolve muito mais do que a admissão, amém, de sua identidade. É uma profissão de fé nele e submissão à sua soberania. O Espírito Santo sempre vai testificar e glorificar a Jesus e a sua obra. Portanto, uma confissão proclamando a verdade de que Jesus é o Cristo encarnado de Deus prova tanto sua completa humanidade como nosso Salvador e Redentor, quanto sua total divindade como Senhor e Rei soberano. Nós vemos muitas pessoas por aí, eles até querem Jesus como Salvador, mas não recebem como Senhor. E isso é impossível de acontecer. Só para aqueles que Jesus é Senhor é que se há salvação. Amém? Se Jesus não é Senhor, se Jesus não é seu Rei, você não é salvo. Você está debaixo de um espírito de erro e precisa se converter a Jesus Cristo urgentemente. Não adianta querer a salvação
sem reconhecer o senhorio de Cristo. Essas duas coisas, elas andam de mão dadas. Amém? Jesus só é o Salvador, o Redentor daqueles de quem Ele é Senhor. É claro que o Evangelho é proclamado para toda a humanidade, mas a humanidade, antes de ser salva, precisa se tornar filho de Deus. E para ser filho de Deus, precisa passar pelo novo nascimento. Jesus fala sobre isso em João capítulo 3, quando conversou com Nicodemos. Amém? E é muito importante nós atentarmos para isso. Precisamos nascer do Espírito. Amém? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que ele diz, importa-vos nascer de novo. Amém? É um novo nascimento que não é feito nem pela vontade da carne, amém? Nem por obras. Isso acontece mediante a fé e é feito pelo poder de Deus, porque aos homens é impossível se salvar, mas Deus já providenciou a salvação através de Jesus Cristo. Amém? Pense nisso. É muito importante nós atentarmos para isso. O versículo 4, ele vai dizer, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aqueles que está no mundo. Amém? Então ele vai fazer uma diferença entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Amém? Então, quando eles falam os que são do mundo, ele não está falando somente aquela pessoa que não se converteu ainda. Claro que ele está falando desse tipo de gente, amém? Desse tipo de pessoa, mas ele fala também a respeito daqueles que têm uma pseudo-conversão, estão inseridos no seio da igreja, mas vivem uma vida dissoluta, amém? Não houve uma regeneração, amém? Não houve um recebimento do Espírito de Deus e da vida de Deus, e por causa disso, eles vivem apenas de forma religiosa, amém? Diz aqui, eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Temos que ter muito cuidado com relação a isso. O mundo que distingue fundamentalmente o povo. O que distingue fundamentalmente o povo do mundo e o povo de Deus são as suas respectivas atitudes em relação a Jesus Cristo. Através da iluminação do Espírito Santo, que é maior do que Satanás, ou maior do que o espírito do erro, ou maior do que a falsa doutrina, os verdadeiros crentes podem vencer os mestres que enganam. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? E eu digo a você, nós precisamos entender que existe um conflito, não podemos negar, amém? Então existe um apelo aqui, né? Então o apelo é, não importa quão eloquente seja o profeta e quantos dons ele possua, a sua doutrina precisa ser provada. Temos que provar os espíritos que estão por trás dos ensinamentos, amém? Provar aquela doutrina, provar aquela atitude, e se não é de Deus, ela precisa ser rejeitada, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, a prova é o senhorio de Jesus, né? Primeiro, confessar que Jesus foi encarnado, amém? Confessar que Jesus morreu pelos pecados do mundo e pelos nossos, amém? Confessar que ele é a propiciação, que ele ressuscitou e que existe agora um homem representando a humanidade vivo diante de Deus, amém? Ele é a nossa intercessão. E principalmente, ter uma vida voltada para Cristo, ter uma vida voltada para Deus. O conflito, né? Evidentemente, tinha havido um conflito entre os cristãos e os falsos mestres, mas a igreja, ela aderiu à verdade. Sua vitória é a nossa vitória hoje. Amém? Louvado seja Deus. Por quê? Maior é o que está em nós, né? Aqueles que estão possuídos pelo Espírito de Deus atraem discípulos semelhantes a si mesmos, homens sinceros, cheios do Espírito e que praticam a justiça. Outros também atraem discípulos semelhantes a si mesmos, homens mundanos, cujas vidas são más. Então é muito importante nós atentarmos para a nossa vida, é muito importante nós entendermos esse espírito do erro, essa doutrina falsa, amém? E sermos responsáveis de buscar a doutrina correta, de buscar o espírito certo, para que, irmandados desse sentimento, nós possamos vencer no nosso comportamento
todo e qualquer desvio, todo e qualquer apelo ao mundanismo, amém? E andarmos na verdade de Deus, que é a sua palavra. Por hoje eu vou comentar até aqui, amém? Até o capítulo 6. Amanhã eu começo a partir do capítulo 7, que vai falar exatamente, né, sobre o amor. E João vai falar pela terceira vez sobre esse amor de Deus, esse amor prático, que nos leva a viver uma vida totalmente diferente do comportamento mundano. Amém? Então que Deus te abençoe, se proteja, tenha um dia na presença de Deus, leia a carta de 1 João, quando acabar, volte e leia novamente. Você será grandemente abençoado. Então, Deus te abençoe.